Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. Bernardo Melo Franco, como é que vai, Bernardo? Boa tarde, Sarenberg. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, ouvinte da CBN. Boa tarde. O assunto é o seguinte, o que o pessoal vai fazer com o Pablo Marçal, hein? Pessoal que eu falo aqui, pessoal que eu falo é um monte de gente, os candidatos, a Justiça Eleitoral, os eleitores. Exato. Essa é a pergunta que não quer calar nesse momento, na eleição de São Paulo. Veja como a política tem seus lances de imprevisibilidade, né? Há poucas semanas, a gente estava falando de uma campanha praticamente destinada a ser uma escolha dos eleitores entre o atual prefeito Ricardo Nunes, apoiado pelo Bolsonaro, e o candidato Guilherme Boulos, apoiado pelo presidente Lula. De repente, começam os debates, começa a campanha oficial de rua e entra em cena um terceiro elemento, que é o Pablo Marçal, causando um enorme tumulto, uma enorme quizumba nas principais campanhas eleitorais. Essa quizumba se desenrolou até que ontem levou 3 candidatos bem cotados nas pesquisas, o Nunes, o Boulos e também o José Luiz da Atena, a faltarem um debate. E por que faltaram ao debate da revista Veja? Justamente para evitar o confronto direto com o Pablo Marçal, que veio nos primeiros debates dessa campanha, mostrando um total descaso, um total desdém pelas regras de debate, de civilidade, de convivência no debate democrático. O Marçal se mostrou um candidato muito agressivo, mas que é também contra qualquer tipo de regra de convivência civilizada e democrática no debate. Então, a gente está falando de um candidato que faz insultos, um candidato que vira as costas para os debatedores durante o programa e que, em algumas vezes, já mostrou que consegue desestabilizar os seus oponentes, como aconteceu na semana passada, naquele debate ali promovido pelo Estadão, quando ele brandiu ali uma carteira de trabalho no rosto do Boulos, até que o Boulos perdeu o controle e tentou retirar aquela carteira da mão dele. Aquilo ali foi um típico momento em que o Pablo Marçal venceu, conseguiu o que ele queria, porque ele fabricou um vídeo, o famoso recorte para as redes sociais, no qual ele consegue desestabilizar um dos seus principais oponentes. Então, as campanhas concluíram que só tem a perder indo ao debate com o Pablo Marçal. Por isso, ontem, adotaram essa tática da ausência no debate da revista Veja. Agora, Sarenberg, você lembrou bem, não são só as campanhas que estão batendo cabeça aí sobre o que fazer com o Pablo Marçal. Agora, entra também em campo uma ameaça de cassação da candidatura, de suspensão da candidatura, que já teve parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, e justamente por causa desse comportamento anárquico e sem regras do Pablo Marçal. Dessa vez, ele está sendo acusado de pagar para seguidores nas redes sociais e impulsionarem os seus vídeos de campanha, o que seria uma forma de burlar as regras eleitorais, de fazer uma propaganda indevida e um uso abusivo de poder econômico. Nas campanhas com quem eu conversei, Sardenberg, fica claro que há uma grande torcida para que a Justiça Eleitoral resolva o que elas próprias não estão conseguindo fazer. Ou seja, para que a Justiça tire de campo o Pablo Marçal e, com isso, faça um favor a ele, no fim das contas, resolva o problema que eles próprios não estão conseguindo resolver. Agora, a gente está falando de um candidato que já mostrou uma popularidade grande, que divide a base bolsonarista com o prefeito Ricardo Nunes, e, claro, que a Justiça Eleitoral também, ninguém pode dar como favas contadas que vai caçar um candidato com esse perfil, com essa força, em pleno processo eleitoral. Lembrando que nas redes sociais tudo é muito rápido, é instantâneo, é veloz. Mas na Justiça tem rito, tem pareceres, tem recursos, então não parece ser uma saída tão fácil, tão provável assim. Tá certo. E tem esse ponto que você falou, né? Quer dizer, afinal das contas, é um candidato que tem um expressivo índice de preferência, né? E tirar uma pessoa dessa da campanha não é uma coisa simples, né?
Pois é, Saremberg. E agora tem uma grande expectativa de todas as campanhas para o que virá nas próximas pesquisas eleitorais. Tem um Datafolha que vai ser divulgado na quinta-feira e é uma enorme expectativa, uma enorme curiosidade para saber qual será o efeito dessa largada das campanhas e desses primeiros debates sobre a cabeça do eleitor. Isso. Veja, em princípio, olhando ali o quadro objetivamente, o Marçal ele tem potencial para dividir a base de votos do Ricardo Nunes, porque ele é um candidato de direita, de extrema-direita, que fala com o público mais conservador e que reivindica a herança de votos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, ele correria na mesma raia do Ricardo Nunes e não na raia do Boulos. Mas na campanha do Boulos, eu começo a ver também preocupação com esse crescimento dele, Sardenberg. Primeiro ponto é porque já ficou claro que ele consegue desestabilizar o candidato do PSOL, foi o que ele fez na semana passada. E segundo, porque há um temor, isso eu ouvi hoje de um dos coordenadores da campanha do Boulos, de algo que os publicitários, os marqueteiros de campanha costumam chamar de formação de onda. A onda é quando um candidato se torna o assunto da cidade, o assunto dos eleitores, começa a mobilizar, começa a virar o centro das atenções e entra numa trajetória de crescimento que sabe-se lá onde vai dar. Isso aconteceu da última vez em São Paulo, na campanha de 2016, quando João Dória, que era um candidato que mesmo o PSDB, ou então o partido dele, não queria lançar, ele conseguiu se tornar um fenômeno de popularidade e foi crescendo até ganhar a disputa no primeiro turno. Ninguém nesse momento está achando que esse é o destino do Pablo Marçal, ganhar a disputa no primeiro turno. Mas tem temor fundado nas principais campanhas de que ele consiga um fôlego suficiente para disputar uma das vagas no segundo turno. E aí, Sardenberg, como a gente sabe, né, de tantas experiências passadas, segundo turno é sempre uma nova eleição. Então, tudo aquilo que a gente tinha como parâmetros normais da análise política, né, de tempo de TV, tamanho de coligação, participação dos vereadores, tudo isso já vinha sendo colocado em xeque com esse fenômeno das redes sociais. E num segundo turno, com um candidato tão disruptivo, tão fora das regras, mais ainda. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até quinta. Até mais. Até quinta-feira. Um abraço para vocês e para os ouvintes. Valeu, Bernardo.